essas gostosuras aqui. E a convite da Blaus, eu vim participar do Blaus Day e hoje eu vou ensinar pra vocês um bolo de sorvete utilizando esse sorvete de chocolate maravilhoso da Blaus. Então a gente vai começar fazendo a massa do nosso bolo. Sim, porque ele vai sorvete, ele vai bolo e ele vai brigadeiro. E uma farofinha de biscoito no final que vocês vão amar. É uma receita super simples, tá? De liquidificador para todo mundo fazer em casa, não tem desculpa. Então a gente vai começar batendo essa massa aqui no liquidificador. Vamos começar pelos líquidos, tá? Eu vou começar aqui colocando no liquidificador o leite. Não se preocupem que a descrição da receita vai estar todinha na legenda, que a Blaus vai postar para vocês. O açúcar. Óleo de milho, tá? É muito importante você usar óleo de milho. Ah, eu posso usar óleo de canola? Pode. Posso usar óleo de girassol? Já não gosto muito por conta do cheiro e do sabor. E óleo de soja, gente, só se for a tua última opção. Porque realmente o óleo de soja ele dá um retrogosto, ele tem um cheirinho um pouco mais forte, né? Por isso que ele é um pouquinho mais em conta aí quando você encontra no mercado, ele é um pouquinho mais barato. Então o que a gente usa aqui sempre é óleo de milho, tá? Não dá sabor, não dá cheiro, é maravilhoso. E por último os ovos. A gente vai bater essa mistura aqui no liquidificador por 5 minutinhos, tá? Não menos que isso. Porque eu preciso que essa mistura ela fique bastante espumosa. É isso que vai dar leveza no nosso bolo, vai deixar ele fofinho, úmido e bem macio, tá? Então a gente vai bater aqui 5 minutinhos e eu já volto com vocês pra gente finalizar a receita desse bolo. Então, gente, continuando aqui a nossa receita. A nossa misturinha aqui já bateu 5 minutinhos no liquidificador. Agora a gente vai passar para um recipiente, um bowl, alguma coisa que dê pra você mexer, tá? De preferência assim, que seja redondinho. A gente vai passar essa mistura toda pra cá. E aí, agora nós vamos colocar os secos, tá? Que é o nosso chocolate, o trigo e o fermento. Lembrando que, antes de colocar aqui, é importante você sempre peneirar os ciclos. Isso não é frescura, realmente dá uma leveza diferente no bolo, porque você vai incorporar um pouquinho mais de ar e leveza em todos esses ciclos. Então eu vou vir aqui, eu já vou misturar o meu chocolate em pó com o trigo. Com a ajuda de um fouet. Se você não tiver fouet, você também pode mexer com uma colher de pau, que nem as nossas mães faziam, nossas avós faziam, não tem problema. Mas agora, como a utilização do fouet está super em alta, é o que nós usamos, né, na gastronomia. Então tá aqui, ó, tudo misturadinho. Agora eu vou começar a incorporar nessa parte líquida, tá? Eu vou dividir isso aqui em 3 partes, para não ficar uma massa muito pesada e que eu não tenha dificuldade de mexer na hora de misturar aqui. Então vou colocar aqui mesmo de olho, não precisa pesar nem nada. Coloquei a primeira parte e vou mexer, tá? Não precisa ter medo de mexer. Também, como não é pão de ló, gente, é uma massa, que ela é uma massa que ela vai óleo, tá? Não tem aquele negócio de você mexer delicadamente, de baixo pra cima, não tem isso, tá? Então, por isso que eu optei por uma receita bem simples, que você consiga fazer na sua casa e que você não vai salar o bolo. Isso é muito importante. Aqui já coloquei a segunda parte. E agora eu vou colocar a última parte do trigo com o chocolate, tá? O meu fermento ele vai entrar por último. Eu sempre gosto de colocar o fermento por último, só para dar aquela última misturadinha, sem precisar ficar mexendo muito tempo, né? Caso você tenha uma batedeira manual e você queira fazer naquela batedeira manual, não tem problema nenhum. Até agiliza o teu trabalho, esse processo aqui. Eu só indico você não ficar batendo por muito tempo, porque a farinha de trigo, por conter glúten, se a gente bate por muito tempo, vai desenvolver o glúten dessa farinha e o nosso bolo vai ficar pesado, tá? E a gente só quer isso quando a gente vai fazer pão. Bolo não é indicado, tá? Agora, por último, vou colocar o nosso fermento e dar só uma misturadinha para tudo isso ficar bem misturado aqui nessa vasilha, tá? Prontinho, gente, olha, sem mistério, sem dificuldade nenhuma, a massa fica linda, olha, bem escurinha, tá? Olha só que coisa linda.
E a gente vai levar agora, vamos levar numa forma untada e enfarinhada. Com margarina, manteiga e trigo, sem mistério nenhum. Débora, qual é o tipo de forma? Você pode levar em qualquer forma, até porque a gente vai precisar esfarelar esse bolo. Então não tem muita restrição de ser forma redonda, forma quadrada, forma retangular. Pode ser qualquer uma, até aquelas de furo no meio, tá bom? O que é importante é a gente levar para assar em fogo médio para baixo, porque bolo a gente não assa em temperatura alta, senão você vai queimar o seu bolo pela parte externa e dentro ele vai continuar cru. E aí o seu bolo vai acabar ficando ressecado, vai virar um biscoito na verdade, né? Então a gente vai colocar ali 160 graus, 170, dependendo da potência do seu forno, e vamos levar ali entre 30 a 50 minutos. Volto a dizer, forno, cada um tem o seu na sua casa e conhece. O que eu costumo dizer? Quando o teu forno é muito novo, ele tá numa potência que ele tá assim, no melhor desenvolvimento dele. E aí você consegue assar o teu bolo um pouquinho mais rápido, o teu 160 graus de fato é 160 graus. Quando ele já está um pouquinho mais usado, o teu 160 graus já está uma temperatura muito baixa. Então aumenta mais um pouquinho para 170, 180, tá? Pra gente poder compensar. Essa misturinha aqui vai pro forno e eu já volto para mostrar para vocês o resultado desse bolo. Agora a gente vai para essa parte maravilhosa, que é o nosso brigadeiro, tá? A gente vai precisar fazer um brigadeiro mole. Porque como essa sobremesa ela vai pro freezer por conta do nosso sorvete delicioso de chocolate, de Blaus, o brigadeiro ele precisa ficar um pouquinho mais mole. Então o que a gente tem aqui na nossa panela? Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu não recomendo você usar achocolatado, tá? São coisas totalmente diferentes. Se você usar achocolatado, até pode. Débora, eu amo coisas muito doces. Não tem problema, você pode usar achocolatado sem problema nenhum. Mas vai ficar doce, tá? Sabe aquele brigadeirinho de infância que a gente fazia em casa com achocolatado? Vai ficar com aquele sabor. Chocolate em pó não, ele já tem um pouquinho mais de cacau. Esse que eu tô usando aqui, ele é 50% cacau, tá? É aquele chocolate do padre que a gente conhece. Então ele não vai deixar tão doce. A gente vai levar essa misturinha aqui, ó, tô com uma espátulazinha, uma panela, a gente vai misturar tudo, sem segredo. Esse aqui não leva manteiga, não leva glucose, nada disso, tá? E a gente vai levar pro fogo até ferver, não mais do que isso, tá? Não se iludam de, porque ferveu ainda tá mole. Ele vai pegar um ponto depois que ele esfriar, tá? E eu vou mostrar esse ponto pra vocês quando ele estiver pronto. Então, ferveu, a gente já pode desligar o nosso fogo e passar essa mistura para uma vasilhinha que esteja fria, tá? Se a gente deixar nessa panela, em cima do fogão vai continuar cozinhando. Então, é importante. Ferveu, a gente já tira do fogo, coloca numa vasilha e espera esfriar. Agora, para finalizar a nossa receita, antes de começarmos a montagem da nossa sobremesa, a gente vai fazer a farofinha de biscoito. É uma farofinha super simples, mas que dá um sabor e uma crocância diferenciada. A gente vai precisar de um pacote de biscoito maisena ou Maria, tá? Fica ao seu critério. A gente triturou no liquidificador mesmo, tá? Você não precisa de processador. Ele não precisa ficar tão fininho. Percebe que ele tem pedaços mais graudinhos, tá? Isso não é problema nenhum. E a gente vai precisar de manteiga, tá? Manteiga, eu prefiro usar manteiga do que margarina, mas isso também fica ao seu critério, tá? Até porque manteiga, além de ser mais saudável, é bem mais saborosa do que margarina, tá? Eu tô usando aqui manteiga com sal. Você pode usar manteiga sem sal, sem problema nenhum, tá? A gente só vai misturar esses dois ingredientes. A manteiga, ela tem que estar em ponto de pomada, tá? Que é um pontinho que ela fica mais cremosa. Então, não tira da geladeira e vai usar. Deixa ela ficar um pouquinho ali em temperatura ambiente para que você consiga manusear essa manteiga. Senão você vai ter dificuldade na hora de misturar aqui, tá? É um processo bem simples, tá, gente? É só mesmo pra gente misturar e a gente vai levar isso aqui para o forno, para ele ficar crocante e a gente poder finalizar a nossa sobremesa. Se quiser misturar com a mão também pode misturar com a mão. Mas como a nossa manteiga tá num ponto bem legal, dá pra fazer isso com uma colher. Tá? Não é pra virar uma massa, tá? Eu não vou fazer base de torta com isso aqui, tá? É só mesmo pra umedecer.
Por isso são só 3 colheres de sopa de manteiga para um pacote de biscoito, tá? Porque se você encharcar muito, ele não vai ficar com a textura que a gente quer, ele vai acabar virando uma base de uma torta. Olha só, percebe que ele tá bem úmido, tá? Eu já envolvi todo o biscoito triturado na manteiga, ó, tá vendo como é que tá? Agora a gente vai levar isso para uma forma, não precisa untar, até porque isso já tem manteiga, e a gente vai levar pro forno 160 a 180 graus por 10 a 15 minutinhos, tá? Para virar uma farofinha crocante e docinha. Agora a gente vai começar a montagem da nossa sobremesa maravilhosa. Eu optei hoje por fazer monoporções, tá? Mas você pode estar montando numa taça bem bonita, tamanho família, tá? Para você servir aí para 5 a 6 pessoas facilmente. Aqui eu já tenho o meu bolo, tá? Ele foi esfarelado, como eu falei para vocês inicialmente, que não interferiria você assar numa forma quadrada, redonda, porque a gente vai precisar esfarelar esse bolo, tá? Ele fica extremamente úmido, não é bolo de manteiga, tá? Porque bolo de manteiga resseca, por isso nós optamos por fazer uma base que levasse óleo, que ele fica úmido por muito mais tempo. Aqui está o nosso brigadeiro, que levantou fervura, que eu disse para vocês que não precisa cozinhar muito, porque senão ele vai ficar muito duro e a gente vai ter dificuldade na hora de comer essa sobremesa, tá? Olha o ponto do nosso brigadeiro, super cremoso, tá? Ele não tá um brigadeiro doce, enjoativo, tá? E bem cremoso. Lembrando que ele ainda vai endurecer mais um pouquinho, porque ele vai para a geladeira, para o nosso freezer. E aqui a nossa farofinha de biscoito, maisena maravilhosa. Olha só, chega, dá para vocês escutarem o croque-croque dela? Tá muito boa essa farofinha. E a estrela da nossa sobremesa, que é o nosso sorvete de chocolate da Bausch, tá? A gente vai usar esse sorvete de chocolate. Eu sou chocolate, eu confesso, por isso que eu pedi, por favor, deixa eu fazer com chocolate, que eu amo chocolate. A gente vai começar a montagem, tá, gente? Tudo com uma colherzinha, você não precisa ter experiência, saco de confeitar, nada disso, tá? Então a gente vai começar aqui colocando um pouquinho de bolo na nossa xícara e xícaras que vocês têm em casa, então não é desculpa não fazer essa sobremesa, tá? Você pode montar nessa transparente, alguma outra que tenha um pouquinho mais de decoração, não tem problema nenhum, tá? Vou colocar um pouquinho do bolo, não precisa regar com leite, tá? Nem água, nem nada disso. Depois eu venho com o nosso brigadeiro, uma porção generosa de brigadeiro, sem pena, colher de mãe. Olha que coisa maravilhosa. Tem como ficar ruim um negócio desse? Não tem. Tá? Olha a coisa linda que tá ficando. E agora a gente vai colocar o sorvete, tá? Também em colheradas. Olha esse sorvete maravilhoso, super cremoso, meu Deus. Esse também vai uma quantidade bem generosa, tá? Ele que vai dar o frescor, toda aquela leveza na nossa sobremesa, o geladinho. E é uma mistura de textura que vai ficar incrível, tá? Vou colocar mais um pouquinho, que eu quero ele bem bonito. Aqui coloquei o sorvete. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de bolo, tá? Porque como eu falei com vocês, eu gosto de brincar com textura, sabor e tudo. E vou finalizar com o brigadeiro e a farofinha, tá? Mais um pouquinho de brigadeiro. E a nossa farofinha crocante. Sem pena, sem pena. Está pronta a nossa sobremesa maravilhosa de chocolate. Recomendo, antes de nós consumirmos, seria legal você deixar um pouquinho no congelador, tá? Pra quê? Para que todos os ingredientes aqui dentro, tanto o bolo, o brigadeiro, o sorvete volte a congelar novamente, tá? O brigadeiro fique gelado, o bolo fique gelado, pra gente também não ter uma briga de temperatura e aí acabar prejudicando um pouco o sabor da nossa sobremesa. Mas olha como ela fica linda, tá? E você pode servir em monoporções, como eu falei, ou fazer uma taça maior e servir, colocar no congelador e na hora de servir colocar na mesa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu falei, essa sobremesa ela é muito fácil. Temos alguns passo a passos? Temos, tá? Mas eu queria trazer uma coisa gostosa, uma coisa diferente para que vocês pudessem fazer, tá bom? Um beijo, muito obrigada, Blaus, pelo convite
E assistam aí, prestigiem o Bausch dele. Um beijo. Valeu, gente.